filha caçula de uma família de 3 filhos, filha do seu Hugo e da Dona Maria. E ela vai contar um pouco da história dela com a gente, porque é premiada com prêmios reconhecidos internacionalmente e hoje entrou para a história da cidade de Cubatão, sendo eleita vice-prefeita cubatense. A gente tem a honra de receber hoje a doutora Andréia Castro. Seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Realmente sou a filha caçula, só que ao contrário do que as pessoas dizem, o caçula, ele não é, no meu caso, mimado. Porque como os meus irmãos eram muito mais velhos do que eu sou temporã, né? Tem 15 anos de diferença entre eu e meu irmão do meio. Então eu era a escrava da casa, né? Oh, meu Deus! Aqui ia lá, e tem que ir na padaria, né? Tem que não sei o quê, pega isso. Era eu que fazia tudo. Você tinha 4 pais, né? Tinha o seu Hugo, a Dona Maria e os 2 irmãos. 2 irmãos, exatamente. Então... Mas olha, é um prazer recebê-la aqui hoje, justamente para a gente dividir, compartilhar toda essa história. Porque essa menina, ela era apaixonada desde cedo por arquitetura. Ela adorava olhar os monumentos. E essa paixão, na verdade, vinha do seu Hugo. Não é isso? Conta um pouco pra gente. O sonho do meu pai era ser arquiteto, né? Mas ele não teve condições financeiras para que isso acontecesse. Então, durante um tempo, ele fez o técnico de desenhista, né? Edificações? Isso, desenhista projetista, que naquela hoje a gente tem... edificações, né? Não, hoje a gente tem um programa chamado AutoCAD que faz isso para os arquitetos. É verdade. Um programa de computador. Mas na época não existia, então tinham aqueles que desenhavam os projetos dos arquitetos. Então, meu pai tinha um talento, ele adorava pintura, ele desenhava muito e tinha esse desejo de ser arquiteto e não conseguia. Então, ele me levava, a gente passeava muito, então ele me levava, me mostrava os monumentos históricos, me falava da arquitetura, né? A gente ia em exposição de pintura, meu pai gostava muito de cultura. Então, isso tudo entrou muito na minha formação enquanto criança e, de uma certa forma, eu também passei isso para o meu filho, porque hoje meu filho trabalha ele estuda cinema e audiovisual, quer dizer, ele está na área da cultura também. A gente foi passando isso um pouco de geração para geração. Ou seja, é uma paixão de berço. Exatamente. Que acabou transpondo as gerações, né? No caso do seu pai e agora o seu filho, que trabalha também com a arte e com a cultura. Doutora, muita gente fala da questão de Cubatão antes e Cubatão depois, da secretaria, porque a senhora assumiu primeiro a diretoria de habitação da cidade de Cubatão e agora assumiu, né? Agora não, ainda está como secretária de habitação. Como é que foi encarar esse desafio de ser a primeira diretora de habitação e depois encarar uma secretaria numa cidade que tinha uma desestrutura habitacional? O desafio é imenso, Marcela, e ainda é um desafio, porque urbanização, a gente chama de urbanização complexa. Como Vila Esperança e Vila dos Pescadores, são urbanizações, primeiro, longas, né, para muitos anos, e que a gente tem que trabalhar não somente um tipo de solução. Então, assim, por exemplo, Vila Esperança ou Vila dos Pescadores, a gente tem que construir novas, que é uma espécie de solução. A gente constrói novas unidades habitacionais, mas não vai remover todo mundo, porque a população é enorme, a gente não tem condições, na Baixada Santista a gente não tem terreno para isso. E nem é também hoje o nosso objetivo. A moderna política de habitação tenta fazer com que as pessoas e com que as famílias se mantenham o máximo possível no seu local. Por isso que, por exemplo, Vila Esperança e Vila dos Pescadores, a construção das novas unidades habitacionais se dá dentro do próprio território. Dentro da própria Vila Esperança e dentro da própria Vila dos Pescadores, para que não haja essa tamanha solução de descontinuidade para a comunidade. Mas, além disso, a gente tem uma parte que é de construção de infraestrutura, de levar saneamento, né? E isso, a parte da urbanização, a gente vai fazer com as pessoas morando lá. Então, você imagina uma coisa, quando a gente tem uma obra na nossa casa, que a gente está morando dentro da obra, já é complicado.
um transtorno. Já é um transtorno. Imagina você está fazendo essa urbanização com as pessoas morando, com as casas lá na rua, tendo que abrir rua, tendo que levar tubulação de esgoto e de saneamento para 7 mil famílias, né? Então, primeiro, é uma arquitetura praticamente artesanal, porque não dá para você fazer um grande projeto, então você vai construindo isso artesanalmente. Step a step, passo a passo, ali. Exatamente, dia a dia. Então, assim, tem que ter uma comunicação muito forte com a comunidade. E o entendimento da parte da comunidade. Exatamente. Para então, compreender. Para isso, a gente conversa muito mesmo com a comunidade. Tem uma parte de recuperação ambiental. Então, por exemplo, a Vila Esperança, a gente recupera ambientalmente uma área equivalente a 16 estádios de futebol. Nossa, devolve para a natureza, para o manguezal, essa área recuperada. Vila dos Pescadores, que até é uma coisa que eu gostaria é importante a gente vir nas entrevistas para explicar para as pessoas, porque algumas pessoas falaram assim, fizeram um monumento do Guará, que está belíssimo, que é um monumento que nós, da Secretaria de Habitação, pedimos como um marco de recuperação ambiental que se dará na Vila dos Pescadores. Então, está dentro de um trinque, quer dizer, de um compromisso que a MRS assumiu com a Prefeitura, que era do paisagismo e tudo mais. E a etapa 1 houve uma supressão de vegetação. E algumas pessoas até me questionaram isso. Coloca o monumento do Guará e está sendo suprimido a vegetação do mangue. Eu falei, então, a gente está fazendo isso na etapa 1 para poder remover todo o pessoal da palafita, né? E o projeto de recuperação que está licenciado, ninguém derrubou árvore nem nada. Então, isso tudo foi um trabalho. Nós colhemos as sementes para o replantio, as sementes nativas para o replantio estão lá, sendo tratadas e cuidadas, né, em locais próprios. Os animais, nós tivemos todo o cuidado de tirar os animais daqueles locais e colocar também em locais próprios. Ou seja, há todo um estudo referente à fauna, flora, geográfica. É acompanhado por veterinários, é acompanhado por arqueólogos, é uma equipe enorme que trabalha. E no final, a área em que hoje está havendo a supressão, nós teremos a recuperação de uma área 10 vezes maior do que aquela área. Sem contar no que a gente recupera do rio, porque hoje todo mundo sabe, o esgoto, o lixo é jogado em natura, né? Quando a gente tem o saneamento básico, a coleta de lixo e tudo mais, isso já está acontecendo na etapa 1 da Vila Esperança. A gente foi surpreendido com várias aves retornando à Vila Esperança por conta justamente das obras de drenagem, para as obras de saneamento básico. Então, a natureza se revigora e volta. Sim. Também vai acontecer com a Vila dos Pescadores. Vai melhorar, inclusive, a pesca para os pescadores que existem lá, né? Então, a gente tem todo um projeto com eles. Então, assim, é muito bacana, porque a gente tem inúmeros aspectos. As pessoas veem muito a questão da construção, dos prédios bonitos sendo erguidos, né? Que, aliás, são prédios diferenciados do que até hoje foi feito no município, mas tem um lado social, um lado de recuperação ambiental, né? É o que eu falo, a habitação, ela engloba tudo, né? Aliás, um dos maiores desejos dos seres humanos de qualquer lugar do mundo é a habitação. É o seu habitat, né? A sua casa, o lugar onde ele vive. E isso, devolver isso, entregar isso a qualquer sociedade é entregar dignidade. Por isso que eu perguntei dos desafios. Como é que era? Como é que foi assumir, né, o papel de secretária, de primeira diretora de habitação, sendo que a gente sabe que a cidade de Cubatão viveu momentos muito difíceis em relação a essa questão. Então, é um desafio, mas é uma dignidade e é um trabalho árduo que vocês levam justamente para devolver a dignidade aos cubatenses, para entregar isso. É antropológico, né? Porque, assim, a história do ser humano muda quando ele deixa de ser nômade. E quando é que ele deixa de ser nômade? Quando ele encontra uma casa, um abrigo. Então, fixa o seu ponto, e aí, né? fixa o Lembrando, seu ponto, né, para os nossos espectadores, o nômade é aquela pessoa que fica transitando, o transeunte, não sabe literalmente onde é o seu habitat, né?
Então, é a partir disso. E justamente, primeiro, né, a questão do sonho da casa própria, da segurança jurídica, né, todos eles. Quando a gente entrega a título de regularização fundiária de pessoas, no Jardim Nova República, Vila Natal, que estão há 35, 40 anos esperando para ter o seu título, e elas falam assim, bom, agora é meu, eu posso passar para os meus filhos, agora eu tenho segurança, ninguém vai me tirar isso. Então, assim, realmente é muito emocionante. É um momento extremamente... Normalmente a família vai inteira. É um momento muito importante para a família como um todo. Muito esperado, né? Esperado por muitas gerações, às vezes. Né? Como a gente comentou aqui, às vezes o pai não consegue, o filho vai lutar e consegue. Então, é geracional, literalmente, uma realização única, né? De ter essa dignidade de ter a casa própria. Então, como você falou, o desafio é realmente imenso. A gente encontrar, como encontramos, uma cidade com um déficit habitacional como encontramos, com uma situação de irregularidade como encontramos, e hoje a gente tem uma perspectiva aqui dentro, né, de 10 a 15 anos, a gente conseguir efetivamente, e isso não é uma promessa, não é uma história da carochinha. Está sendo já trabalhado há muitos anos, exatamente, né, doutora? A gente conseguir zerar o nosso déficit habitacional. Então, isso assim, é extremamente importante. E hoje, nós, na cidade de Cubatão, ser uma referência. Hoje somos referência nacional. Na SPU, a questão do repasse das áreas da União e regularização de áreas da União. Então, nós somos convidados para a SPU para fazer uma apresentação em nível nacional das conquistas que Cubatão conseguiu gerar. Ainda a gente, então, hoje é modelo. Agora, falando em referência nacional, a senhora recebeu um título com renome internacional. O título Prêmio Espírito Público. Ele tem um reconhecimento, é o maior da América Latina. Sim. E a senhora foi uma que foi premiada pela sua trajetória dentro do serviço público. Conta um pouco pra gente, como é que foi receber um prêmio tão importante? Foi muito emocionante, né? É um prêmio que vários institutos, é um conglomerado de institutos que trabalham muito com o serviço público. A ONU, o PNUD, é um dos responsáveis pelo prêmio, né? O República.org, enfim, o Instituto Sou da Paz, a gente tem vários órgãos que se juntaram para a instituição do prêmio. Esse é o maior prêmio E hoje faz parte da equipe de seleção. Exatamente. O que é mais, assim, eu falo que é importante, lógico, todo mundo gosta de ganhar um prêmio, ter um troféu, enfim, o prêmio também é feito em dinheiro, tem uma premiação em dinheiro, mas o que é mais importante é que nós entramos para uma rede, que é a Rede Espírito Público, e a gente vê gente fazendo por exemplo, na época da pandemia, né, o SUS Digital é de uma ganhadora do Prêmio Espírito Público, né? A Escola Nacional de Administração Pública também é de uma ganhadora do Prêmio Espírito Público. Agora, vale ressaltar que esse prêmio, ele é avaliado por todos os projetos e trajetórias de servidores públicos de todos os estados, dos 26 estados e do Distrito Federal também, ou seja, de todo o Brasil, como diz a doutora, do Iapoque ao Chuí, e ela... A gente tem a honra aqui de, em Cubatão, ter uma ganhadora de um prêmio reconhecido na América Latina, um prêmio como esse. A senhora comentou há pouco sobre a questão da dignidade habitacional, né, que é uma dos maiores desejos que o ser humano tem, de ter seu habitat. E falou também da questão da família. De acordo com o IPEA e o Censo 2022, cresceu significativamente, de forma expressiva, o número de mulheres que chefiam seus lares. Em 2020, esse número era 45%, pouco mais de 45%, e chegou a 49% em 2022, ou seja, em 2 anos, subiu expressivamente 4%. Em mais de 10 estados brasileiros, na sua maioria no Nordeste, o número de mulheres que chefiam, que são responsáveis pelos seus lares, chega a 50%, ou seja, excede 50%. A gente tem uma novidade, né, aqui em Cubatão, que as mulheres vão ter uma atenção especial. Mas a gente vai falar isso daqui a pouco, depois do nosso intervalo.
Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no Cade Único e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. O Entrevista em Foco recebe ela, que entrou para a história da política na cidade de Cubatão. Primeira vice-prefeita da cidade, doutora Andréia Castro. Mais uma vez é um prazer recebê-la. E a gente estava falando sobre a dignidade, sobre o papel da mulher hoje na sociedade. A gente sabe que quando uma mulher está bem, tudo vai bem. Se uma mulher está bem, sua família vai bem, seus filhos vão bem, seu companheiro vai bem. Se uma mulher está bem, vai bem o seu emprego. E por que não ter um olhar diferenciado, um olhar mais sensível para a mulher? E esse é uma das novidades que a cidade de Cubatão está trazendo às cubatenses. No nosso programa de governo, mas eu também gostaria de falar, essa questão, né, das mulheres chefiando as famílias está muito presente quando a gente trabalha na habitação. Normalmente nas assembleias, quando a gente chama as assembleias para conversar com a comunidade sobre os projetos habitacionais... A maioria são mulheres. Com certeza. Mas a gente também verifica que as mulheres estão em maior vulnerabilidade. Porque quando elas estão sozinhas, né, somente elas... Com os filhos, né, doutora? Exatamente, né? Então, para o homem às vezes é muito fácil. Ele simplesmente abandona a família, né? E quem fica com toda a carga, né, da chefia, do cuidado, às vezes dos pais, agora não só dos filhos, mas também dos pais, acaba sendo a mulher. Eu costumo dizer que a mulher, comparada a um animal, né, falando de vegetação, de fauna, de flora, como a gente falou no outro bloco, a mulher é uma tartaruga, porque ela sai literalmente com a casa nas costas, com todas as responsabilidades nas costas. E isso a gente vê literalmente no censo demográfico recente que o Brasil hoje apresenta, né? Com a mulher na frente das famílias, liderando, chefiando as famílias e, obviamente, sustentando essas famílias, o que é uma dificuldade muito grande. Sim, com certeza. Acho que alguns aspectos a gente tem que pensar e pesar. Os estudos do Instituto João Pinheiro comprovam que a gente na prática já vê. O déficit habitacional brasileiro, ele é essencialmente feminino e preto. Sim. Né? Então, são para essa população que a gente tem que efetuar um trabalho maior. E uma outra questão, né, por conta até da questão da transição, não pude acompanhar a Semana da Inovação do INAP, que está acontecendo aí, e eu achei o tema maravilhoso, que fala sobre o cuidar. E esse é um tema que também tem me tocado muito, porque é muito ligado à questão das mulheres. Então, assim, a questão da carga que a mulher é sobrecarregada, não só com o cuidar da família, mas com o cuidar dos pais, que hoje em dia é uma coisa muito preponderante, com o cuidado dos filhos, e de que nós temos que ter cidades que sejam mais acolhedoras com essa questão do cuidar. As políticas públicas têm que ser desenvolvidas para essa questão do cuidar. Então, a construção de uma cidade que cuida. E sobretudo, com um olhar mais sensível para essa pauta, né, doutora? E quando a gente fala da questão da mulher, a mulher, além de ela ter essa multifunção, 1001 utilidades, que infelizmente a sociedade até cobra isso, mas não por vontade própria, mas por necessidade, você ter que tantas obrigações como cuidar dos filhos, cuidar da família, cuidar da casa e gerar renda para dentro de casa. Vamos combinar, Marcela, que quando um homem faz uma atividade, uma tarefa doméstica, ele é bacana, nossa, ele está ajudando, quando a obrigação na realidade da casa é uma obrigação dos dois, né? Então, assim, o homem não tem que ajudar, o homem tem que também ser responsável
responsável pelas atividades domésticas. E na campanha também eu tive muito contato com as mães, né, mães atípicas, as mães portadoras, com filhos portadores com deficiência. Então, assim, como a vida delas é impactada e como 90% da carga sobrecai exclusivamente sobre as mulheres. Essas mulheres precisam de apoio. Quem cuida de quem cuida, né? Então, políticas públicas também têm que ser desenvolvidas para essas mulheres. Então, isso tudo me marcou muito, principalmente durante a campanha, por conta de mulheres que estavam ao nosso lado o tempo inteiro durante a campanha, mas que tinham uma história de vida assim fenomenal. Né? Então, assim, a gente tem que deixar de ser guerreira. Eu sou a guerreira, eu aguento tudo, eu tenho força para tudo. Não, a gente também precisa ser cuidada, a gente também precisa ser amparada. E aí a novidade, né, nessa questão enquanto política pública é a criação da Secretaria da Mulher e de Direitos Humanos, porque não é só a mulher, a gente tem várias camadas, né? A mulher que é preta, ela sofre uma outra camada de preconceito. A mulher preta nordestina é uma outra camada de preconceito. Então a gente tem que trabalhar todas essas facetas, essas nuances, né, em relação à questão da Secretaria da Mulher, para que a gente desenvolva uma política de intersetorialidade. Porque é o que falta um pouco na prefeitura, né? É assim, cada um cuida da sua casinha. E todas as casinhas precisam estar conectadas, é como uma engrenagem. Sim. O motor só funciona se tiver todos os dentes ali encaixados para andar junto. Exatamente, a caixinha tem que se conversar, cada caixinha tem que se conversar. São os dentes do motor, né? Se não se encaixar, não funciona de uma forma efetiva. Então, assim, secretarias como essa visam trabalhar a intersetorialidade. Então, a questão da educação, a questão do trabalho, do emprego, do empreendedorismo feminino, né, do empoderamento, a proposta até do Banco do Povo Municipal, que assim, não adianta você capacita a mulher para um determinado setor de trabalho. Só que muitas vezes ela precisa de uma orientação jurídica, né, e também de um pequeno capital de giro para iniciar o empreendimento. Né? Ela precisa comprar um equipamento, ela precisa ingredientes, alugar um espaço. Exatamente. Então, o Banco do Povo Municipal serve para isso, para que ela consiga ter esse apoio inicial para começar um empreendimento. E a gente acha isso muito importante. A senhora comentou da questão do homem ajudar ou não, contribuir. A gente sabe que isso é muito cultural, né, doutora? Será que nas escolas, por exemplo, levar algo para os meninos, como por exemplo a violência à mulher, que também é uma bandeira que a gente sabe que a gente luta e que infelizmente parece que é uma crescente a cada dia. E a violência à mulher, ela é democrática. Uhum. Ela infelizmente atinge a classe baixa, a classe alta, todas as classes, raças, nações, línguas, todas as mulheres em todas as instâncias sofrem esse problema. E às vezes não a violência física, mas a moral, né, patrimonial. E, aliás, é um desafio para a senhora, a gente fala porque a senhora hoje está única representante no parlamento, né, no executivo, claro, mas tanto no executivo quanto no legislativo, a senhora é a única mulher que representa, mas graças a Deus, eu acho que todos os cubatenses agradecem, porque estão sendo muito bem representados, porque a senhora tem um olhar delicado para essa questão da mulher e também da educação, não diferente. A senhora é mãe de um menino, eu sou mãe de 2, então a gente sabe que muita coisa que eles vão enfrentar lá na frente o que é aprendido dentro de casa e, sobretudo, nas escolas. Por que eu estou falando isso? Porque o número da violência, a violência doméstica, o número do agressor, a idade do agressor tem sido cada vez mais menor. Ou seja, hoje o agressor ele tem em torno de 20 a 26 anos um agressor, o que era uma idade muito baixa para os anos anteriores. A gente entende que cada vez mais o agressor está, cada vez mais cedo o homem está sendo o agressor, está se tornando um agressor. A senhora acha que nas escolas isso poderia contribuir, a educação nas escolas, é claro que dentro de casa, mas às vezes a estrutura, e como a gente falou do censo demográfico, né? Cada vez mais as famílias estão desestruturadas, são monoparentais, né? A mulher cria os filhos sem os pais, enfim. Como é que na educação a gente podia minimizar
o quadro da violência à mulher, por exemplo? Não, com certeza. Eu sei que não é uma pauta mas direta, mas como a gente comentou mas agora, a é intrinsecamente educação, ligado uma coisa a outra. Ela é transversal, assim como, por exemplo, quando surgiu a pauta meio ambiente, né, a questão do meio ambiente na educação. Ah, como é que você vai trabalhar? Então, você não tem uma matéria específica de meio ambiente, mas você trabalha o meio ambiente em todas as outras matérias. Ou seja, envolve multiprofissões ali dentro. Exatamente. Você trabalha, o meio ambiente na geografia, você trabalha o meio ambiente na história, você trabalha... E a questão da violência doméstica, ela também tem que ser trabalhada intersetorialmente e transversalmente dentro da educação. Isso é algo que a gente, inclusive, tem trabalhado, mas eu acho que a questão da cultura também e do esporte nos ajuda muito. Então, o projeto que a gente tem de até 2026 implantar todas as escolas de período integral é muito importante, porque assim, vamos lá, o esporte, nem sempre você vai ser um campeão olímpico, mas o esporte é disciplina, né? O esporte faz com que as pessoas tenham um olhar diferenciado. Eu brinco com isso, falando, meu filho, ele chegava em casa, era um chinelo num canto e outro chinelo não sei aonde, um tênis aqui, o outro não sei aonde. Desde que ele começou a fazer judô, né, que o sensei ensinou para ele que tinha que ficar juntinho, né, os calçados, aí ele passou a cuidar disso em casa. É muito importante. Nós, mulheres, somos responsáveis pela educação, né? Pela formação das novas gerações. Então, é importante que a gente... Porque, às vezes, se reproduzir essa educação patriarcal é algo que a gente faz automaticamente. A gente, exatamente. A gente viu, já fez, né? Então é assim, porque a menina, né, a filha mulher tem que te ajudar nas tarefas de casa, mas o filho homem não. Até porque na América Latina, onde a gente vive, muitos homens, quando meninos, eles ganham o quê? Um carro, né? Tem aquela coisa o menino ganha um carro e a menina ganha uma tábua de passar roupa, um ferrinho, um fogãozinho. Então a gente sabe que estruturalmente é cultural já pra gente, né? Essa questão da mulher cuidar da casa, isso não, isso pode ter uma paridade. A senhora acha que a gente pode mexer nas questões estruturais em relação a essa questão educacional? Marcela, a mudança cultural ela é muito mais lenta. Né? A gente não faz mudança cultural por decreto, mas ela está acontecendo. Não da velocidade como a gente gostaria, né? Como você mesmo acabou de citar. A gente tem um eleitorado feminino em Cubatão altíssimo. Entretanto, nós não conseguimos eleger uma representante. Aliás, mulher no Brasil, na são 52% do eleitorado é feminino. Sim. E, infelizmente, a representatividade da mulher não chega a 15%. E a gente vê isso, assim, a mulher conseguiu conquistar muita coisa na base. Vou colocar, nós estamos aqui, né? Vou colocar na minha área, que é o direito. Hoje nós temos inúmeras advogadas, inúmeras presidentes de ordem. Exatamente, presidente de ordem. Mas nos tribunais superiores, né? No STF, quantas mulheres? Não representa, na realidade, hoje, se a gente pegar a OAB, a maioria dos advogados inscritos são mulheres. Mas no Supremo, né, o que temos. Mas a gente vai chegar lá e o seu papel é fundamental para isso. Muito obrigada. Em nome de toda a sociedade cubatense, nosso muito obrigada. Eu tenho certeza que as mulheres estão sendo muito bem representadas. É claro que a gente fala das mulheres, em especial por a senhora ser uma mulher, ser mãe e ter um olhar diferenciado para essa questão. E eu acho que as mulheres cubatenses precisam dessa representatividade, que seja mas uma representatividade que faz jus ao seu título de vice-prefeita da cidade de Cubatão. Seja bem-vinda à Prefeitura de Cubatão, né, na próxima gestão 2025-2028. Agora, para a gente finalizar essa conversa, quem é a Andréia do seu Hugo e da Dona Maria? E quem é a Andréia hoje? A Andréia do seu Hugo e da Dona Maria era uma menina que sonhava muito. E que ao longo do tempo e ao longo da sua trajetória, muitas vezes a gente teve os nossos sonhos não realizados. Mas eu ainda continuo sendo uma sonhadora. Eu ainda continuo correndo atrás dos meus objetivos. E um dos objetivos pelos quais eu decidi concorrer
e me tornar vice-prefeita é para que a gente possa ter justamente esse olhar de cuidado, de carinho, não só às mulheres, mas a todos os munícipes cubatenses, em especial também aos servidores, classe da qual eu me orgulho muito de ter feito parte, porque já me aposentei, mas ainda me sinto servidora pública para sempre. Eu acho que o servidor público tem a honra de executar políticas que mudam uma cidade, mudam um estado, mudam uma nação. Então, o que eu peço todos os dias a Deus é sabedoria para que a gente possa conduzir esse mandato com êxito e também com que esses sonhos e com esse lado, essa criança, né, interior tão sonhadora jamais morra. E para que a gente possa continuar exercendo e realizando muitos outros projetos. Eu tenho consciência, depois de tantos anos de vida pública, que a gente não vai conseguir realizar tudo que a gente sonha, né? A gente também tem que deixar um pouco para os outros. Mas eu me lembro muito bem que eu escutei de um grande estadista que dizia isso. A função do gestor público é entregar para o próximo gestor uma cidade melhor do que aquele que ele encontrou. E eu tenho plena consciência e eu tenho toda a vontade e vou colocar toda a minha capacidade para que a gente consiga isso. Que a gente consiga entregar para o próximo gestor uma cidade muito melhor do que a gente encontrou. A cidade avançou muito ao longo desses anos, mas que esses avanços continuem e que a gente possa e consiga implementar também novas políticas para a cidade. Ser gestor é cuidar. E a cidade de Cubatão vai ser muito bem cuidada na próxima gestão 2025-2028. Muito obrigada. Uma menina que viveu de muitos sonhos e não conseguiu realizar todos eles, mas hoje vive para realizar os sonhos de você, Cubatão. Um beijo, doutora, um beijo você, muito obrigada pela sua companhia e a gente volta na próxima programação com sempre um convidado especial. Até mais.